Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 25, onde fala da cura da mulher enferma, né? Estava Jesus entre a multidão e a mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, né? E já tinha gasto tudo que ela podia com médicos e não melhorava de jeito nenhum. Então ela sentiu no coração dela que se ela tocasse as vestes de Jesus, né, que ela iria se curar. Então ela fez o maior esforço para que ela tocasse nas vestes de Jesus. E no momento que ela tocou aquela roupa, né, abençoada, ela sentiu que o sangue tinha estancado, né? Sentiu que a hemorragia tinha parado. E no mesmo momento Jesus perguntou: quem tocou as minhas vestes? Né? Porque ele também sentiu que dele havia saído, né, um poder. E ela pensou: agora eu vou ser escrachada, né? Onde ousar, né, tocar as vestes do mestre. Mas mesmo assim ela se pôs à frente e disse: fui eu que toquei as suas vestes, né? E ele disse: filha, a tua fé te curou. Vai, você está livre da sua enfermidade, né? Então, a lição, né, desse versículo: nós podemos muito, né? Nós temos a responsabilidade de conseguir as coisas que nós queremos. Jesus, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso mestre, o nosso caminho. Mas se nós não acreditarmos, né? Se nós não tivermos a fé, se nós simplesmente ouvir as coisas dele e não seguir as coisas dele, não resolve nada. Ele pode estar querendo operar um milagre na nossa vida agora, mas quem precisa acreditar somos nós. Essa mulher foi um exemplo, né, de total entrega, né? Ela se entregou de todo o coração naquela fé de que Jesus iria curá-la. Então, o trabalho da cura, quem fez foi ela, né? No momento que ela acreditou que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela estaria curada, automaticamente ela se curou. Então, em vários versículos da Bíblia a gente ouve, né, Jesus nos dando poder. Ele passa para nós a responsabilidade do poder, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguirá fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ele está dando para nós o poder, né? A responsabilidade. Se você buscar o reino dos céus, né? Acreditar, todo o resto te será dado por acréscimo. Nós temos que buscar o reino dos céus para conseguir as coisas que nós queremos. Quando essa mulher toca nele, acreditando, tendo a certeza que vai ser curada, né? E ele diz: a tua fé te curou, ele está passando a responsabilidade para nós. Então, tantas outras vezes, né, que ele diz que nós somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem, né? Nós é que conseguimos as boas coisas e nós é que conseguimos também as coisas não tão boas, né? Também são nossa responsabilidade. Quando a gente vive churumingando pelos cantos, acreditando que somos uns pobres infelizes, que nada dá certo na nossa vida, as coisas acontecem dessa forma, porque é o que nós acreditamos, é o que nós queremos para nós, né? Quando a gente
acredita que não merece coisas boas, né? Que merece só sofrimento. Então, é o que o universo nos dá. É o que a gente tem. Quando Jesus vem ao mundo, né? Vem a esse planeta para nos trazer preciosos ensinamentos, para nos dar a responsabilidade, entregar nas nossas mãos as rédeas da nossa vida, a gente precisa acreditar, a gente precisa entender as coisas que ele fala. Porque se em poucas palavras ele diz, você é responsável por aquilo que lhe acontece, você consegue se curar, né? Através do intermédio dele, se a gente não acreditar, a gente não se cura. Se a gente não acreditar, a gente não progride. Se a gente não acreditar, a gente não tem nem alimento na nossa mesa, né? Devo já ter falado sobre isso aqui em algum momento, mas a mãe sempre, né, aprendeu com a mãe dela e que também replicava: Deus proverá. Mas Deus proverá se tu acreditar que ele proverá, né? Se tu sair tendo a certeza de que tu vai ter o alimento, aí ele proverá. Agora tu disser assim, ai, Deus proverá, ai, meu Deus, manda uma comidinha pra mim aqui, nossa, eu tô passando fome, tem como o senhor mandar uma comidinha aqui pra mim? Dessa forma é bem complicado, meio difícil de conseguir as coisas, né? Mas se tu tiver aquela certeza dentro do coração de que Deus proverá, ele vai, né? Talvez eu já tenha contado aqui também a história da minha avó, na época da varíola, quando toda a família teve varíola, menos ela. E ela tinha que ficar cuidando, né, dos doentes da casa, que eram vários. E aí já não tinha mais o que dar de comer para a família. Então ela ajeitou eles do jeito que deu para ajeitar, baixou a febre de quem deu para baixar e saiu a pedir. Saiu na rua a pedir. Eu vou voltar com comida. Deus proverá o sustento da minha família. E saiu. E algumas horas depois ela voltou com muita comida para poder sustentar. Então, um exemplo de sabedoria e fé, né? A minha avó, ela era evangélica, muito crente, acreditava demais em Jesus. Então ela tinha certeza, né, que ela ia tocar nas vestes dele, assim como a mulher que se curou, e que o alimento viria para sua casa. Tantas outras vezes de exemplos assim de fé que ela deixou para nós, mas esse Deus proverá, ele é um mantra praticamente assim na família, né? Quando as coisas estão meio, né? A gente sabe que Deus proverá. Seja na saúde, seja no alimento, né? Seja no que for, seja em problemas difíceis de ser resolvido, então Deus proverá. O que a gente precisa fazer é ter certeza, acreditar 100% de que as coisas se resolvem, né? No caso dessa mulher, ela tinha certeza que se ela tocasse, chegasse perto, encostasse em alguma coisa que tivesse de Jesus, que ela iria conseguir curar, né? 12 anos de hemorragia, não sei nem como que ela estava viva ainda. Mas ela tinha certeza, e no mesmo instante em que ela tocou as vestes dele, ela se curou. Fé igual não é fácil, gente. Não é fácil de ter uma fé assim tão igual, né? Tem a do centurião também, que disse para Jesus, não precisa nem ir até a minha casa. Eu sei que se você emanar a cura do meu soldado, ele vai se curar, né? E Jesus falou para os apóstolos também, jamais vi fé igual a este romano, que perseguia Jesus, né? Mas na hora do aperto, é igual o ateu que diz, Deus me livre, né? Na hora do aperto,
Jesus só emanou e quando ele chegou em casa, o seu soldado já estava curado. Então, quando a gente acredita, quando a gente tem certeza que as coisas acontecem, né? E Jesus está aqui para nos dizer, a responsabilidade é tua, tu precisa buscar pelas tuas coisas, não tem que esperar que os outros te tragam. Não tem que esperar, tem que fazer acontecer, né? Tem que mudar a tua atitude mediante o universo. Sair do papel de coitado, de vítima e passar para o papel de dono da tua vida. Entrar no papel de responsável pelo teu sucesso, pela tua saúde, pela tua prosperidade. Ser o protagonista, né? Não esperar que as coisas aconteçam de alguma forma ou de outra. Ai, mas ninguém faz nada por mim. Eu faço por mim. Ah, mas não sei o que. Acredita que as coisas acontecem. Vai em busca, né? Toma uma atitude. Porque não adianta só orar, precisa fazer a oração, né? Que é orar agindo. A moça das vestes, ela sabia que podia se curar. Ela orava, mas ela sabia que ela tinha que tocar. Na mente dela, ela precisava tocar. Então, ela foi e agiu e encostou sua mão nas vestes. Então, o que nós precisamos é ir em busca de encostar nas vestes de Jesus, né? Subir no mais alto para conseguir enxergar ele, igual Zaqueu. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram o esforço necessário, né? Não é um esforço tremendo, é um esforço necessário, é o mínimo, o movimento mínimo para poder as coisas acontecer, né? Allan Kardec também deixou para nós no Livro dos Espíritos. O que nós precisamos para mudar a nossa vida? De um esforço muito insignificante. Mas o que falta para a gente querer fazer esse esforço muito insignificante? Vontade. A gente precisa ter vontade da mudança, da ação. Sem a vontade as coisas não acontecem, né? Então a mulher correu, caminhou, perseguiu, talvez quilômetros, até que ela conseguiu encostar sua mão em Jesus. E deu um exemplo de que qualquer um pode conseguir. Imagina, ela já estava fraca, com 12 anos de hemorragia, e ela conseguiu chegar e encostar suas mãos nele. E nós muitas vezes não damos um passo em direção do nosso sucesso. Preferimos ficar parados esperando que as coisas aconteçam, né? Então, dá para pensar muito nessa leitura aqui. Dá para pensar bastante nesse versículo da cura da mulher enferma. Também para a gente dar continuidade nesse assunto, a gente vai dar passagem aqui para o seu Omulu, né? Irmão Manuel, nosso amigo, que ele entende bastante de cura. Encerrou agora o mês de agosto, que era o mês de Omulu, né? Tá entrando o mês dos Cosmes. E ele vem para se despedir aqui do mês, né? Não se despedir da gente, não. Tem muito que fazer aqui ainda. Mas para falar sobre cura do corpo e da alma. Né? Um salve assim para os filhos na terra. Abaloia. Falando assim
de cura, de dor, de saúde, de prosperidade. Porque a saúde, meus irmãos, é muito mais do que uma saúde do corpo. Não, é muito mais do que não ter uma doença. Ser saudável é muito mais do que não ter uma doença. Né? Ser saudável é ter o corpo são e ativo, é ter a mente sã e ativa, é ter um espírito entregue para o Criador, são e ativo. Então não tem como ser saudável se não tiver esse conjunto, se não tiver essas três coisas em perfeita harmonia. Inclusive, a saúde do corpo depende quase que exclusivamente da saúde da mente e da saúde do espírito. Porque quando nosso Senhor Jesus diz: buscai o reino dos céus e o resto lhe será dado por acréscimo, é isso que ele quer dizer. Que o corpo depende do espírito. Que o material depende do espiritual. E para sua mente ser saudável, seu espírito tem que estar em harmonia com o universo. Porque as doenças do espírito, elas acabam atingindo a matéria de alguma forma. Muitas vezes a pessoa não tem nenhum problema físico, mas o espírito e a mente estão muito perturbados e acaba por desenvolver algum tipo de moléstia no corpo físico. E aí acaba dependendo de tratar o corpo, de tratar a mente, de tratar o espírito. Mas aqueles que mantêm o seu espírito saudável, dificilmente portarão moléstias físicas. Sabemos nós que nos dias atuais é bastante difícil manter o espírito saudável, porque tudo que passa pela mente tem a conexão com o espírito. E as informações que estão no planeta acaba por causar aflições, revoltas, mágoas. Então, desencadeia aflições espirituais. A aura planetária atualmente está, digamos assim, para os filhos entender, numa guerra entre a luz e as sombras. Não seria bem uma guerra, mas a luz está instaurando o seu quartel-general no planeta e as sombras
não querem. Isso acaba por atingir a mente dos encarnados, fazendo com que as pessoas entrem num torpor, como se os olhos estivessem vendados e não consigam mais perceber o certo e o errado, não consigam mais distinguir o que realmente é certo, o que realmente é errado, o que eu estou fazendo, o que o outro está fazendo. Então, é muito necessário a vigilância dos seus pensamentos, para que não precisem, para que não continuem alimentando essas forças das sombras, que fazem de tudo para causar uma confusão mental na população do planeta. É preciso estar vigilante com os seus pensamentos, mesmo que na sua consciência você acredite piamente que aquilo que você tem por ideal é o correto ou é o mais correto. Precisa estar vigilante para realmente saber qual a direção tomar. Porque muitas vezes o que parece certo para uns parece errado para outros. Tem algo muito interessante assim de se fazer nesses momentos, é se colocar na presença do Criador, se colocar na presença de Jesus, imaginar o que eles sentiriam sobre tal situação, como eles veriam tal situação, quais foram as pessoas que estavam com Jesus durante a sua peregrinação na Terra, qual era a sua classe social, o que eles faziam, quem ele estava auxiliando. Quem atacou Jesus? Quais foram as pessoas que atacaram? Como era a índole dessas pessoas? É uma das formas de você saber se está indo na direção correta. Mas independente de estar indo na direção correta, se Jesus passou por todo o sacrifício sem se revoltar, se ele se entregou a todas as dores sem se revoltar, ele mostrou para o mundo que todos conseguem ser fortes e vencedores. Ele deixou preciosas lições de seguir a sua vida da forma que você acha que é correto. Tomar as decisões e as atitudes que farão de você um vencedor. Mas não um vencedor da carne, um vencedor do espírito. Primeiro, o espírito. Depois, a carne. Até porque a carne perece. A carne fica no planeta. E o espírito vai e vem sem que ninguém saiba como ele chega.
sopra para todos os lados como o vento, está em todos os lugares. Quando conseguimos entender os ensinamentos de Jesus e aplicar na vida, ainda encarnados, temos uma grande possibilidade de crescimento. Crescimento tanto material quanto espiritual. Uma grande possibilidade. Quando conseguimos entender que aquilo que nós queremos depende única e exclusivamente de nós. Quando Jesus nos manda um cavalinho encilhado e nós montamos naquele cavalinho, seguramos as rédeas da nossa vida e seguimos em frente. Estamos então fazendo um pouco de acordo com o que ele nos ensinou. Porque, para os meus irmãos saberem, tudo o que ele ensinou é impossível de se fazer em uma única vida. Chegar à perfeição que ele foi. Mas podemos nos melhorar a cada dia. Podemos nos melhorar a cada amanhecer. Perceber se hoje eu acordava mal-humorado, triste, sem vontade de viver, que eu possa acordar amanhã agradecendo ao Criador por eu ter aberto os olhos, por eu poder sair da cama sobre as minhas pernas, por eu poder movimentar os meus braços, levar o alimento à minha boca, por eu poder estar enxergando as pessoas que me rodeiam, por eu poder ouvir as palavras, por eu poder sentir o perfume das flores. Quando você consegue abrir os olhos e olhar para a rua e ver que os seus olhos estão enxergando a luz do sol e entender que isso é uma bênção, que você é uma pessoa extremamente abençoada, porque muitos não podem ver a luz do sol. Quando você ouve o canto dos pássaros e entende que você é uma pessoa abençoada, porque muitos não ouvem o canto dos pássaros. Quando você cantarola uma melodia e fica feliz, agradeça, porque muitos não conseguem. Então, o conjunto perfeito que é a sua matéria existencial no planeta Terra merece ser honrado e agradecido em cada minuto da sua vida. Se você não tiver mais nada na sua vida, mas estiver vivo, ouvindo, falando, enxergando e andando, agradeça ao Criador. Porque isso é uma bênção que nem todos têm. E ainda se você tiver então uma cama para dormir, uma comida para comer, um teto para lhe cobrir, um trabalho para lhe dar sustento, então você, como os filhos diriam na terra, ganhou na sorte grande, não é? Algo assim.
Você é milionário daquelas coisas que só você pode ter. E muitos de nós temos tudo isso e levamos uma encarnação inteira reclamando da sorte, buscando algo que não sabe nem o que é, para um dia, quem sabe, ser feliz. Sem perceber que a gratidão é o que vai te dar algo mais, é o que vai te proporcionar mais ainda. Porque a gratidão é o melhor presente que podemos dar para o universo. Porque é através dela que ele consegue devolver mais benefícios para a humanidade. Quando você pega uma planta assim e sente o seu perfume, seja grato a ela por estar perfumando a sua vida. Quando você deixa a água cair sobre o seu corpo, limpando a sua matéria, agradeça a ela, porque você vai estar limpando o seu espírito também. Então, meus irmãos, perceber que as pequenas coisas são as mais importantes. Pense se algum dia você já foi grato por respirar. Alguém já disse obrigada pela minha respiração? Ó Criador. Pensem nisso. O trabalho que o corpo faz praticamente sozinho, independe da sua vontade ou não, para manter você vivo, ele é perfeito. São células trabalhando incansavelmente para manter você vivo. São órgãos trabalhando numa sincronia de dar inveja a muitas indústrias, simplesmente para manter você vivo. E você já agradeceu por isso hoje? Você já agradeceu por isso hoje? Então vamos ser gratos ao Criador de todas as coisas. Simplesmente por poder ter a oportunidade de estar habitando este planeta abençoado, cheio de problemas a ser resolvido, mas muito abençoado. Neste momento em que todas as coisas estão sendo colocadas para fora, em que tudo está sendo colocado às vistas, para que as coisas novas venham a entrar no planeta e trazer a mudança que ele merece. Estar habitando um planeta num momento de transição planetária é um privilégio para poucos. Talvez os filhos vão dizer, 8 bilhões não é pouco? Se contar que tem 50 bilhões ou mais querendo reencarnar, é para poucos. Estar encarnado neste momento é para poucos. Então sejam gratos e façam a sua parte no trabalho dessa transição.
Não se preocupe com o que o outro não faz. Faça você a sua parte. Faça igual aquele pequeno pássaro que estava apagando o fogo da floresta com poucas gotas d'água no seu bico. Faça a sua parte. Porque quem sabe o seu exemplo não arrasta multidões e não virá um bando de pássaros largar várias gotas e apagar o fogo da floresta. O exemplo arrasta multidões. Não espere o outro agir. Faça a sua parte. Sua parte é manter a energia do planeta saudável, com bons pensamentos, com oração, com a caridade, com o auxílio humanitário. Do jeito que você conseguir, faça a sua parte. Assim como a moça fez a sua parte de chegar perto de Jesus e tocar suas vestes. Porque se ela não tivesse feito a parte dela, ela não teria se curado. Certo, meus irmãos? Então vou desejar que o Criador derrame das suas bênçãos sobre todos os irmãos da face da terra. Nos cantos mais longínquos, onde houver irmãos em guerra, onde houver irmãos com fome, onde houver irmãos com sede, onde houver irmãos perturbados mentalmente, espiritualmente, enfermos, que o Criador derrame das suas bênçãos sobre todos, aliviando um pouco as dores do planeta, iluminando ainda mais a mente dos nossos irmãos terrestres. Um salve assim para todos os irmãos da face da terra. Uma boa noite a todos.